Imagine um homem que andou ao lado de Billy the Kid, dividiu cela com Doc Holliday, enfrentou Pat Garrett. E mesmo assim, terminou com a cabeça exibida como troféu num vilarejo mexicano. Essa é a história de Dave Rudabaugh, o fora da lei que viveu cercado por lendas, mas que entrou para a história apenas como o bandido mais azarado do Velho Oeste. Se você gosta de histórias reais, cheias de traições, fugas e finais inesperados, se inscreve agora no canal, ativa o sino e vem comigo nessa jornada sombria e fascinante. Dave Rudabaugh nasceu por volta de 1854, em Condado de Fulton, Missouri, mas ainda jovem sua família se mudou para o Condado de Greenwood, no Kansas. A região era marcada por tensão entre fazendeiros e bandidos, além da constante presença de conflitos entre nativos e colonos, e crescer nesse ambiente moldou seu caráter. Com pouco acesso à educação e muitas oportunidades ilícitas em sua volta, Dave cedo abraçou a criminalidade. Ele começou com roubo de gado, um dos crimes mais comuns na época, e também um dos mais lucrativos. Mas ao contrário de outros bandidos que operavam com discrição, Rudabaugh era impulsivo. Suas ações chamavam atenção demais, o que já prenunciava seu futuro, sempre sendo pego, perseguido ou traído. Por volta dos 20 anos, ele já era procurado em diversos territórios por assaltos e violência armada. No final da década de 1870, Rudabaugh se associou a Mike Rourke, um bandido notório que liderava uma gangue envolvida em assaltos a trens e diligências. Foi nessa época que Dave começou a ganhar fama como pistoleiro, embora mais pela frequência com que se envolvia em crimes do que pela habilidade em si. Mas seu nome começou a circular entre os grandes quando se juntou a uma figura lendária, Billy the Kid, o jovem fora da lei que se tornaria um ícone. Durante o conflito do Condado de Lincoln, no Novo México, Rudabaugh lutou ao lado de Billy e outros pistoleiros, como Tom Pickett e Dart Dave. O conflito começou como uma briga entre duas facções comerciais rivais, mas logo se transformou em uma guerra aberta entre pistoleiros e autoridades corruptas. Rudabaugh estava sempre no meio do caos, atirando, fugindo e muitas vezes, errando nas alianças. Um dos pontos altos, ou baixos, dessa fase foi quando ele se juntou a Doc Holliday em uma viagem até Dodge City. Reza a lenda que foi nessa época que Doc ensinou a Rudabaugh a usar a arma com mais precisão. Mas nem isso ajudou. Dave sempre arranjava problemas maiores do que podia resolver. Em 1880, enquanto tentava roubar uma diligência no Colorado, Dave foi capturado e levado para a prisão em Las Vegas, Novo México. Foi nesse ponto que ele conheceu Pat Garrett, o homem que em breve ficaria famoso por matar Billy the Kid. Preso junto com Billy, Dave participou da tentativa de fuga do parceiro. Enquanto Billy matou 2 guardas e fugiu com sucesso, Rudabaugh também conseguiu escapar. Mas foi capturado dias depois, escondido numa cabana, exausto e desarmado. Com medo de ser enforcado, Dave decidiu negociar com a lei. Começou a fornecer informações sobre antigos parceiros e esconderijos de bandidos. Essa decisão foi sua ruína definitiva. No Velho Oeste, ser delator era uma sentença de morte social e moral, mesmo entre os criminosos. A partir daí, Rudabaugh virou um pária até entre os bandidos. Nenhuma gangue confiava nele, e nenhum pistoleiro queria tê-lo por perto. E para piorar, as autoridades não o libertaram como ele esperava. Ele foi mantido preso, depois transferido e fugiu de novo. Mas sempre era recapturado, sempre com mais confusão. Sem espaço nos Estados Unidos, Rudabaugh cruzou a fronteira e se estabeleceu em Parral, no estado de Chihuahua, México. Ali, longe dos antigos contatos e de sua reputação, tentou recomeçar, do jeito errado. Voltou aos assaltos, só que dessa vez com bandidos locais, envolvidos em disputas sangrentas por território, mas o azar o seguiu até lá. Em 1886, ele se envolveu numa briga em um salão após uma discussão banal, provavelmente relacionada à bebida ou jogo. O que começou como uma troca de insultos terminou em tiros. Dave matou um homem e tentou fugir, mas foi capturado por um grupo de pistoleiros locais. Ao contrário das autoridades americanas, os mexicanos não perderam tempo com julgamentos. Rudabaugh foi com um facão, e sua cabeça foi pendurada numa estaca em praça pública, um aviso para qualquer outro estrangeiro que quisesse causar confusão ali. Não houve enterro digno e nenhum amigo veio buscá-lo. Seu fim foi solitário,
brutal e quase ignorado pela imprensa da época. Enquanto muitos de seus contemporâneos, como Billy the Kid e Doc Holliday, se tornaram parte do imaginário popular, com livros, filmes e lendas, Dave Rudabaugh foi praticamente esquecido. Quando lembrado, é quase sempre de forma pejorativa, como um homem que viveu à sombra de grandes nomes e que nunca conseguiu brilhar por conta própria. Um pistoleiro razoável, mas sem carisma, um traidor entre os bandidos, um azarado de nascença. Seus erros foram muitos: confiar nas pessoas erradas, trair os aliados, fugir quando deveria enfrentar, falar quando deveria se calar. O destino de Dave Rudabaugh serve como exemplo do que acontece com quem tenta viver do crime sem ter a frieza ou a inteligência para sobreviver nele. Você já conhecia essa história? Dave Rudabaugh é a prova de que nem todo fora da lei vira lenda. Alguns acabam apenas como um aviso, ou como piada nos livros de história. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta o que achou, e compartilha com alguém que também curte histórias reais e sombrias do Velho Oeste. E me diz aí, qual outro pistoleiro você quer ver por aqui? Até a próxima!